Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar em nossa aula de UTI sobre o AVE, acidente vascular encefálico. Dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico, tá? Então vamos começar então a princípio com a definição do acidente vascular encefálico. Acidente vascular encefálico, utilizamos a terminologia AVE, antigamente nós chamávamos de AVC, acidente vascular cerebral, anos anteriores ainda como derrame, e hoje a terminologia correta, AVE, acidente vascular encefálico. Dois tipos, isquêmico e hemorrágico. Então vamos começar então com a definição, turma. Pode ser definido como um surgimento de um déficit neurológico e súbito causado por uma alteração significativa nos vasos sanguíneos cerebrais. Bom, nós podemos conceituar que o cérebro é como se fosse o diretor-geral do nosso organismo, né? Como se ele fosse o diretor-geral de todos os órgãos que obedecessem aos seus comandos. E uma vez quando temos um déficit nos vasos sanguíneos cerebrais, consecutivamente todos os outros sistemas podem sofrer complicações em decorrência desse evento, tá? Então, o acidente vascular encefálico, ele tem ali dois tipos específicos. O acidente vascular encefálico do tipo isquêmico, que é aquele onde ocorre a obstrução do vaso sanguíneo cerebral, consecutivamente trazendo complicações ao paciente. Acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico, quando um vaso sanguíneo ele é rompido em decorrência de um fluxo muito intenso, ou então de coágulos nesse vaso sanguíneo, ou então da presença de placas de gordura, como pode acontecer no colesterol, fazendo com que rompa, forçando esse vasinho sanguíneo, rompendo-o e fazendo com que haja uma hemorragia cerebral significativa, comprometendo muito a condição de nosso paciente. Então, partindo desse princípio que o cérebro é a máquina, né, o grande gerente que coordena todas as ações do nosso organismo, nós teremos diversas complicações no quadro do nosso paciente em decorrência do acidente vascular encefálico, tá? Então, vamos começar com as definições mais detalhadas. O acidente vascular, o AVE isquêmico, ele ocorre pela obstrução, ou seja, quando o vaso sanguíneo ele fica obstruído, fazendo com que não haja passagem sanguínea adequada, ou pela redução brusca do fluxo sanguíneo, tá? Em uma artéria cerebral, causando aí uma má circulação de sangue e, consecutivamente, uma baixa oferta de oxigênio necessária para que aconteçam as reações metabólicas, tá? O acidente vascular do tipo hemorrágico, vamos aqui que eu estou acompanhando todo o material que eu deixei aqui na plataforma para vocês. O acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico é causada pela ruptura espontânea não traumática, tá? Então não houve um trauma, como traumatismo crânioencefálico, como TCE, não houve nenhum trauma, foi espontâneo, com extravasamento de sangue para o interior do cérebro, causando consecutivamente a hemorragia intracerebral, tá? Então aqui eu deixei uma ilustração a vocês. Bom, vamos falar então sobre os sinais de alerta que o nosso paciente pode apresentar no momento do acidente vascular encefálico, tá? Fraqueza ou formigamento na face. Esse formigamento na face, ele é decorrente de uma má circulação sanguínea. Então, esse formigamento, ele pode ser um dos sinais do acidente vascular encefálico, tá? No braço ou na perna. Então, em decorrência dessa má perfusão sanguínea, teremos o formigamento na face, nos braços ou nas pernas, tá? Ou em um lado do corpo. Confusão, alteração na fala ou na compreensão. Por que confusão? Como o cérebro ele necessita de sangue que transportará oxigênio para que aconteça as funções cerebrais, né, a reação entre os neurônios, se não há uma perfusão de sangue adequada, se não há uma distribuição de oxigênio adequada, consecutivamente o pensar do paciente ficará comprometido e ele apresentará a confusão. Por isso que eu sempre os digo que é fundamental que nós aí façamos a avaliação do nível neurológico do paciente, porque ele determina muitas condições, tá? Então, a confusão mental também é um dos sintomas, por isso que é tão importante a questão da avaliação do nível de consciência do nosso paciente, tá, gente? A alteração na fala. Nós sabemos que o cérebro, ele coordena todas as reações do nosso organismo, tá? A fala, a visão, a audição, e quando a fala fica prejudicada, consecutivamente tem uma ligação com o má funcionamento cerebral.
em decorrência dessa má perfusão de sangue no cérebro, tá? Em decorrência do acidente vascular encefálico. Alteração na visão, justamente é o cérebro que comanda os nossos sentidos, da fala, da audição, da visão. Então, se eu tenho um comprometimento significativo nesses sentidos, na fala e na visão, consecutivamente é porque o meu cérebro já não está conseguindo exercer as suas funções. E aí teremos um problema na visão, tá? Em um dos olhos ou em ambos os olhos, tá bom? Só um pouquinho passando, gravar em casa acontece essas coisas, né? Alteração no equilíbrio, tontura, tá? Por quê? Justamente porque está faltando oxigênio a nível cerebral e isso resulta em tonturas do paciente, já que é o cérebro que coordena o equilíbrio, as questões motoras do paciente. Então, em decorrência dessa má distribuição de sangue e oxigênio, nosso paciente pode apresentar dificuldades de movimento e muitas tonturas, tá? E até desmaio. Dor de cabeça súbita, intensa, ou seja, uma dor que vem com uma rapidez assim, muito abrupta, muito rápida, muito intensa, nós deveremos nos atentar a isso, tá? Então, pessoal, é muito importante que esse paciente seja prontamente atendido. Então, primeiramente, ele chega ali no pronto-socorro. Posteriormente, ele será encaminhado a uma UTI para que ele tenha os devidos cuidados intensos e o monitoramento que ele necessita, tá? Uma vez que o paciente apresenta esse diagnóstico, vocês entenderam? 2 tipos de acidente vascular encefálico. O tipo isquêmico, que é quando há uma obstrução no vaso sanguíneo cerebral, na artéria cerebral, ou então uma redução do fluxo de sangue nessa artéria, tá? Ou então nós temos o acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico, quando esse vaso sanguíneo se rompe, consecutivamente acontecendo hemorragia intracraniana e comprometendo o paciente em diversos sentidos. Quais são os fatores de risco? Vamos lá falar dos fatores de risco. Idade e sexo. Ainda que o acidente vascular encefálico pode surgir em qualquer idade, inclusive entre crianças, gente, obviamente é uma estatística, são índices, acontece com menos frequência, mas podem acometer crianças e recém-nascidos. À medida em que a pessoa vai envelhecendo, essa probabilidade aumenta, tá? Então, quanto mais idade a pessoa tem, maior probabilidade ela tem de desencadear o acidente vascular encefálico, tá? Então, as pessoas do sexo masculino e da raça negra têm uma possibilidade maior de desencadearem essas condições. Patologias cardíacas. Bom, as patologias cardíacas, as patologias do coração, especialmente as que produzem arritmia cardíaca, ou seja, batimentos desregulados, ou bradicardia, batimentos fracos, ou taquicardia, batimentos acelerados, elas têm maior probabilidade de causarem o acidente vascular encefálico, tá? As arritmias provocam uma corrente sanguínea irregular, tá? Por conta da irregularidade, sabemos que o coração ele é responsável por distribuir sangue a todos os órgãos e tecidos. E quando há uma arritmia, essa questão da distribuição ela não tem essa regularização e, consecutivamente, essa possibilidade de acontecer um acidente vascular encefálico, tá? Porque ou essa demanda de sangue ofertada às artérias cerebrais pode ser muito baixa ou pode ser muito intensa, de modo a forçar um vaso ou artéria cerebral e rompê-la, ou pode ser insuficiente, como o acidente vascular encefálico do tipo isquêmico, tá ok? E aí, essas pessoas, elas têm uma probabilidade, os pacientes cardíacos, os cardiopatas, eles têm uma probabilidade maior de desenvolverem os acidentes vasculares encefálicos, tá? Porque o coração ofertará uma demanda ou muito baixa ou muito intensa, e ambas situações irão comprometer a perfusão sanguínea a nível cerebral, tá? Alguns exemplos de doenças do coração que aumentam, o risco do acidente vascular encefálico. O infarto, que é quando o músculo cardíaco fica impossibilitado da distribuição de sangue a todos os órgãos e tecidos, consecutivamente ao cérebro também. Infarto, a fibrilação atrial, né? Nós sabemos que o coração, ele é dividido aí por câmaras, os átrios e os ventrículos. E quando acontece a fibrilação, o que isso significa é como se os átrios eles ficassem tremendo. Consecutivamente, a perfusão sanguínea ela acontece de modo não equilibrado, que também pode evoluir ao quadro do acidente vascular encefálico, tá? Ou então doença nas válvulas cardíacas. As válvulas são estruturas que separam os átrios
dos ventrílocos, tá bom? O tabagismo. Gente, o que acontece com o cigarro? O cigarro, ele agride a parede dos vasos sanguíneos. Consecutivamente, ele vai agredir a parede dos vasos cerebrais e das artérias cerebrais, o tornando-as mais frágeis. O cigarro também, ele deixa o sangue mais espesso, ou seja, mais grosso, o que também aumenta a probabilidade, em decorrência das suas toxinas, o que aumenta também a probabilidade do acidente vascular encefálico, tá? Então, as pessoas, os fumantes, obviamente, eles apresentam um risco maior ao acidente vascular encefálico. Lembrando-os que todas as doenças, né, elas são multifatoriais, há uma série de fatores que contribuem ao seu surgimento. Consecutivamente, o acidente vascular encefálico também temos essa condição, tá? A hipertensão. Pessoal, uma vez que uma pessoa é hipertensa, o que acontece em seu organismo? O sangue, ele flui sobre os vasos sanguíneos com uma força maior, numa velocidade maior. E essa força intensa, ela pode forçar a parede dos vasos sanguíneos cerebrais, das artérias cerebrais. E, consecutivamente, esse sangue ele pode passar com uma força tão grande sobre as artérias cerebrais, de modo a rompê-la, acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico. Ou então, essa hipertensão pode causar uma obstrução no vaso sanguíneo cerebral. No artéria cerebral, teremos o acidente vascular do tipo, acidente vascular encefálico do tipo isquêmico, tá? Então, uma das consequências da hipertensão é o acidente vascular encefálico, tá? Então, isso é muito importante, que nós façamos aí a orientação aos nossos pacientes hipertensos e orientá-los acerca dos riscos que eles correm, tá? A diabetes, pessoal, a diabetes, o que acontece no diagnóstico, quando o paciente tem esse diagnóstico? A diabetes, ela é uma patologia decorrente de uma má resolução, de uma deficiência da insulina, que faz a metabolização da glicose. Uma vez que essa glicose fica acumulada no sangue, o sangue ele fica mais espesso. Então, temos também essa probabilidade maior dessa agressão aos vasos sanguíneos, tá? Então, por isso que as pessoas que possuem diabetes, elas têm excesso de açúcar no sangue, logo a sua espessura fica alterada, tendo maior probabilidade a desenvolver o acidente vascular encefálico, tá? O sedentarismo. Pessoal, quando nós pensamos numa pessoa sedentária, o que nos vem em mente, né? Uma pessoa que não tem nenhum tipo de atividade, uma pessoa que não, enfim, sedentário, que não tem nenhum tipo de atividade, totalmente parado. O que vai acontecer com a sua circulação sanguínea? Ficará prejudicada. Vamos imaginar uma pessoa que não se movimenta para nada. Como que vai ser a sua perfusão sanguínea? Ela não vai fluir adequadamente, de um modo saudável. Partindo desse princípio, é como se o sangue ele não circulasse adequadamente. Partindo desse princípio, essas pessoas terão uma probabilidade maior. Até nos vasos e artérias cerebrais, esse sangue ele não irá fluir da maneira adequada em decorrência desse sedentarismo, né? Uma pessoa muito parada, consecutivamente o seu sangue não flui do modo correto, do modo esperado a suprir a necessidade de todos os órgãos. Então, essas pessoas têm uma probabilidade maior do acidente vascular encefálico, tá? Bom, colesterol. O que acontece com o colesterol? Ele pode fazer com que haja a formação de placas, tá? Placas de gordura a obstruir esses vasos, essas artérias cerebrais, de modo a fazer com que não seja suficiente o fluxo, a perfusão sanguínea a ser distribuída nos vasos e artérias cerebrais.